Recebendo hoje aqui, como anunciamos, o nosso colega, nosso amigo Dr. Tiago Santiago, anestesista, especialista em dor, e a gente tem muita coisa aqui para conversar sobre esse tema. Obrigado, Dr. Tiago, aqui pela presença aqui no nosso Vida Mais. Eu que agradeço o convite, é uma honra trazer mais informação de um tema tão atual como esse, que é a medicina da dor. Verdade, meu amigo. E, Tiago, antes da gente falar exatamente sobre a dor, sobre a anestesia, conta um pouquinho da sua história, sua formação, aonde que você, enfim, residência e como é que você está hoje aí na Bom, então eu sou anestesista de formação, né? Fiz faculdade no Rio de Janeiro, depois fiz minha residência em anestesia em São Paulo, no Hospital Santa Marcelina. E lá em São Paulo a gente conseguia, ao passar pela residência, a gente passava pela cadeira de dor crônica. E algo que sempre me chamou a atenção. Porém, naquele passado, a abordagem da dor era muito pautada no atendimento medicamentoso. Sim. Então, eu, como fiz a residência em anestesiologia, resolvi agora me dedicar à dor crônica, e aí são 3 anos de estudo entre pós-graduação, estágio, e aí vim agora com essa formação, agregando ainda mais a minha formação acadêmica, o fato do atendimento clínico para pacientes que sofrem com dor crônica. Com dor crônica. E uma das perguntas, Tiago, assim, já iniciais, a gente fala que o nosso público é um público também que muitas vezes 50 mais aqui e que muitas vezes pode conviver com dores de forma geral crônica. E a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte, Tiago. Muitos de nós, em geral, às vezes convivemos com alguma dor. Sentir dor, dependendo dela, é normal? Não, definitivamente não é normal. Cerca de um terço da população mundial tem algum tipo de dor crônica. Então, são doenças degenerativas que o paciente tem, osteoarticulares, são algumas doenças que causam dores, tem a fibromialgia, que é uma dor primária. Então, a gente tem, e ainda mais nessa população de 50 a 60 mais, a gente começa a envelhecer e os tecidos também vão envelhecendo e surgem, né, dores relacionadas com diversos segmentos do nosso corpo. Então, é importante, ao sentir dor, a gente sabe que a dor é um sinal fisiológico, né, que nos alerta que algo de estranho, de errado está acontecendo com o nosso corpo. E quando essa dor ela começa a te limitar, ela começa a ultrapassar um marco de 3 meses, ela já traz consequências mais sérias. Então é necessário, nesse caso, ter uma abordagem individualizada. Hoje a gente tem uma especialidade que cuida especificamente das dores. Dor crônica, então, por definição, que você falou 3 meses, é a dor que ultrapassa os 3 meses? Isso. A dor que ultrapassa o marco temporal de 3 meses é considerada uma dor crônica, porque nela você tem outros mecanismos que são envolvidos e que precisam ser avaliados e interrompidos. E quais os tratamentos hoje que são mais comuns? Assim, você falou que antigamente a dor ela era tratada apenas com analgésico, medicamentos pontuais e que nem sempre, talvez, né, não olhasse todo o contexto geral que estava levando aquela sintomatologia. Mas hoje em dia, então, que outros tratamentos a gente consegue oferecer, além dos analgésicos que são comuns? Então, a medicina da dor evoluiu. Então, a dor era vista como um sintoma, apenas tratada como sintoma. Você tinha dor, você tratava com analgésico, passava ali a dor, porém a causa da dor permanecia. Então, é necessário não só tratar o sintoma, mas sim a causa, da onde vem essa dor. Então, quais são os mecanismos envolvidos nessa dor que eu preciso interromper para que o paciente não evolua com as consequências deletérias de uma dor prolongada. Então, além do tratamento medicamentoso, e hoje a gente tem diversas drogas, antigamente era mais opioide e analgésico simples. Hoje em dia a gente tem um leque muito maior de medicações que podem ser utilizadas, mas a gente tem também a intervenção em dor, que são procedimentos que são não invasivos ou minimamente invasivos, que são utilizados para interromper essa transmissão da dor. Então a gente consegue fazer bloqueios, infiltrações, neuromodulações dos pacientes e a gente consegue trazer esse paciente para ter mais qualidade de vida. Então o objetivo, porque quem tem dor crônica é igual uma pressão alta, uma hipertensão, uma diabetes. Quem tem dor crônica a vida inteira. Ele vai ter controle, ele não vai ter cura. Então é necessário, principalmente, devolver para o paciente a qualidade de vida e a autonomia. Esse é o objetivo final
da medicina da dor. E com que frequência, então, geralmente, que eu acredito que, dependendo de cada caso, vai ser individualizado. Mas o paciente que tem hipertensão, como você citou, ele toma medicação todo dia. Na maioria das vezes, dos tratamentos de quem tem dor crônica, esse tipo de tratamento, esse tipo de aplicação, enfim, do tratamento que você faz lá no consultório, é com que frequência, na maioria das vezes? Do mesmo jeito que o paciente faz o acompanhamento com o cardiologista, com determinada periodicidade, dá dor também. Então, é avaliado, é personalizado isso, então você vai individualizar o paciente. Tem formas de dores mais graves, tem formas menos graves, então é necessário você estratificar isso. Então, o acompanhamento ele tem que ser contínuo, né? Então, se você tem uma dor, é preciso identificar qual tipo de dor. A gente tem dor crônica, mas a gente tem vários subtipos de dores. Então, tem dor causada pelo sistema nervoso, que é dor neuropática, uma dor nociceptiva, uma dor que a gente chama nociplástica. Então, você identificando o tipo de dor, você vai definir o período que o paciente vai ter que ir ao consultório fazer uma avaliação. Tem pacientes que às vezes nem tomam nenhum medicamento, não tomam nenhuma medicação. Eu tenho um paciente, por exemplo, com fibromialgia, que o tratamento é mudança do estilo de vida principal. Então, ela faz atividade física, toma ali seu anticonvulsivante e tem uma vida com zero dor. Então, essa paciente, como está mais estável, mais controlado, ela vai anualmente no consultório de dor. Tem pacientes que tem uma dor crônica que está agudizado, que está sentindo mais incômodo, ele precisa ir, muitas vezes, mensalmente, até estabilizar a dor, para depois, né, alargar mais o atendimento. Perfeito. E quais são as patologias aí, Thiago, que mais causam dor no dia a dia? Qual é o sintoma mais comum que você atende no consultório? Dentro da dor crônica, a gente tem um leque de doenças que causam dor. Tem as doenças degenerativas, né, como as doenças osteoarticulares, a gente tem as artroses, né? O campeão do consultório, sem dúvida alguma, em primeiro lugar, é lombalgia, né, as dores, as afecções da coluna lombar. A gente tem também artroses, né, de joelho, de ombro. Hoje em dia, atualmente, tem aumentado muito o número de pacientes com cervicalgia, né, com alterações da cervical por conta mecânica, por conta da postura. No meu consultório, 1/3 dos meus pacientes tem fibromialgia. A gente sabe que cerca de 5% da população tem fibromialgia, né, principalmente das mulheres, então tem bastante paciente. E também tem as cefaleias, que é muito comum no nosso consultório, as dores de cabeça. Perfeito. Hoje em dia, assim, a gente pensar em tratar dor e muitas vezes a gente comenta sempre aqui, Thiago, também sobre a situação atual de como as pessoas enxergam os problemas, como a saúde mental também influencia em diversos aspectos. E, naturalmente, uma ansiedade, uma depressão, a fibromialgia que tem a característica específica dela, mas muitas vezes um contexto social ou emocional também. Na sua visão, tratando esse tipo de sintoma, ou de sinal ou sintoma que a gente chama dor? A dor é um sinal e um sintoma. Então, os dois... As duas coisas. Então, tratando esse sinal ou esse sintoma que é a dor, como que você avalia o real impacto da saúde mental nesses sintomas? Isso é um quesito muito importante. Acaba que o paciente com dor crônica, ele tem alguns aspectos que são muito relevantes, né? A gente fala que tem aquela abordagem biopsicossocial, tem que avaliar o paciente de maneira integrada. E a parte mental é muito importante e tem um vínculo muito estreito com a dor crônica, porque você imaginar que o paciente sente dor todos os dias. Então a gente tem muitos aspectos emocionais envolvidos, de ansiedade, de depressão, que o paciente às vezes ele começa a ficar muito limitado, ele não consegue mais realizar as atividades do dia a dia, não consegue trabalhar, não consegue ter vida social. Isso, sem dúvida alguma, afeta também a mente do paciente, né? O aspecto psicológico. Então, uma das ferramentas principais na abordagem desse paciente, sem dúvida alguma, é a psicoterapia. Muitas vezes eu preciso convidar um psiquiatra para poder fazer uma abordagem desse paciente, porque a abordagem integral ela é muito importante para que o paciente não fique cada vez mais limitado, não fique cada vez mais isolado e não evolua para uma depressão mais grave. Então, eu digo sempre que
o melhor tratamento para dor crônica, sem dúvida alguma, é a abordagem multidisciplinar. E a terapia psicológica, nesses casos, é muito importante para poder a gente conseguir recuperar esse paciente. Perfeito, Thiago. Meu amigo, hoje em dia, para quem quiser lhe procurar para tratar de dor, onde é que ele encontra, como é que é o contato? Então, eu, hoje em dia, atendo no meu consultório, né? A gente faz, além de fazer a abordagem clínica, a gente também faz alguns procedimentos, né? Na área de dor. E é o Centro Integrado, Meliá, colocar o link aí para vocês, da nossa clínica, fica na Senador Aurélio Leão, 2120. E eu também estou nas redes sociais, aí é só mandar uma DM que a gente está pronto aí para poder fazer esse atendimento. Perfeito. Qual é o seu perfil lá no Instagram? É Thiago Rocha Santiago. Thiago Rocha Santiago. Isso. Então, para a gente finalizar, Thiago, mas só pegar o ganchinho aí da rede social. Como é que você vê hoje em dia a importância da rede social? E eu, honestamente, eu sou um defensor, e eu falo isso repetidamente, que todos nós profissionais de saúde, é obrigação nossa abrir um celular e gastar alguns segundos da nossa vida, isso não é nada, para fazer uma informação importante. Nem sempre o paciente ele tem acesso fácil a nós profissionais de saúde, a gente sabe que às vezes é muito difícil. Aqui dentro da Band, aqui nesse programa, eu me sinto assim, realmente feliz de poder levar essa informação, porque você trouxe aqui informações que são relevantes e que nem sempre está tão claro em uma pesquisa simples na internet que a pessoa faz. Mas qual a sua relação com a rede social e como que você usa isso aí para informar também seus pacientes? Na minha profissão de base, eu sou anestesiologista, anestesista, né? Então, a medicina da dor, ela é mais nova na minha vida. E é muito importante que a gente vive a era da informação, a gente consegue ter a informação na palma da nossa mão. Assistindo as redes sociais, vendo, né, as redes, e é importante a gente levar a informação, porque a informação leva consciência. Então o paciente, quando ele começa a escutar, vê na rede social, que é uma vitrine, vê a informação, ele começa a se identificar. E ele começa a entender a necessidade de tratamento, a necessidade de procurar um profissional que tem uma especialidade específica que vai tratar o problema dele. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente só tende a amplificar muito mais a informação e levar isso para os outros profissionais também da área de saúde, porque isso só tem a ganhar o paciente. Sem dúvida. Então é Thiago Rocha Santiago. Thiago Rocha Santiago. Meu amigo, obrigado pela sua presença aqui no Vida Mais. Sempre que tiver lá na clínica um tratamento novo, uma opção, uma informação que você considere importante, Thiago, esse espaço aqui ele é nosso, da Saúde Piauiense, para a gente poder informar as pessoas. Então, tenha isso aqui como uma extensão lá do seu trabalho também. É excelente. Estamos juntos aí. Obrigado, Thiago. Um abraço. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde Fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.